Fala galera, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo aqui, cara, ele vai ser o vídeo mais importante do meu canal com certeza. Eu vou trazer para vocês as maiores lições que eu aprendi nesse ano de 2022 e cara, eu aprendi muito como investidor porque é muito diferente você viver uma crise na magnitude que a gente está vivendo, eu morando em outro país, na Inglaterra, onde eu tô vendo uma revolta muito grande, greves acontecendo o tempo todo, né? Um aumento de custo de vida extremamente severo, intenso. Passar por isso é muito diferente do que ler uma história do passado, né? Entender que isso aconteceu em outros momentos. É muito diferente, é muito mais enriquecedor você vivenciar tudo isso. Vivenciando isso, você consegue entender o que aconteceu no passado, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, porém que agora eu consigo interpretar, entender. Então, se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho absoluta certeza que você vai ganhar anos de estudo que você talvez nem teria porque você não estava investindo, você não acompanhava investimentos durante esse período conturbado que a gente está passando. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo essa parada. São três principais pontos que eu vou abordar aqui nesse vídeo. O primeiro é toda a revolução que existe por trás da tecnologia do Bitcoin. O Bitcoin, ele é sem sombra de dúvida a arma mais poderosa que a gente tem contra governos, contra quem quer que seja. Governos autoritários, governos mais liberais, é a principal arma que a gente tem. E eu consegui entender isso apenas em 2022. O segundo ponto é que as coisas elas perdem fundamentos. E isso é muito importante porque a gente como investidor está muito propenso a um viés comportamental chamado de viés de ancoragem. E isso é muito prejudicial para os investimentos. E o último ponto é que as coisas elas têm consequências. Políticas monetárias que são adotadas hoje, discurso político, discurso fácil, tudo tem uma consequência. E quanto mais demorar para a gente pagar o preço disso tudo, maior vai ser o preço que a gente tem que pagar. Então, são três pontos extremamente importantes que com certeza vai me fazer ganhar muito dinheiro com os próximos movimentos do mercado. Então, o primeiro ponto, né? O quão revolucionário é o Bitcoin, a sua tecnologia. Eu não vou falar aqui qual é a tecnologia que está empregada no Bitcoin. Eu já tenho alguns vídeos que eu estou colocando aqui no card aqui em cima que eu falo sobre isso, né? Mas o ponto é que existem várias revoluções no passado que a gente pode estudar. E uma revolução, ela nunca vem através de um único ponto. Quando uma revolução acontece, são várias coisas na sociedade que também começam a mudar a forma de pensar, a forma de arte, arte visual, pintura, ela começa a se alterar, música começa a se alterar, estilo de roupa, né, começa a se alterar, então muita coisa se altera durante as revoluções. Em 2008 aconteceu uma coisa muito importante, que foi uma crise financeira global de endividamento. E aí, por consequência disso, né, o Bitcoin ele nasceu. Só que o grande ponto é que o Bitcoin ele justamente nasceu no momento que ele tinha que nascer. Se ele não nasce ali em 2008, era porque ele ainda não estava pronto para nascer. Ele ia nascer provavelmente em algum momento da nossa história, 2015, 2020. Ele ia acontecer, às vezes melhor, às vezes pior do que é, mas é uma coisa que eventualmente ela ia acontecer. E por que que o Bitcoin ele é tão importante, ele é tão revolucionário? Porque, ele é a única coisa que de fato nos dá o poder de escolher o que a gente quer. Pode parecer besta isso, né? Mas será que a gente escolhe? Será que a gente tem livre arbítrio em relação às coisas que a gente faz? Às coisas que a gente compra? Será que comprar um iPhone que está gravando esse vídeo foi uma escolha minha? E o Bitcoin, ele de fato é a única coisa que nos dá o poder de ser livres, porque se você comprar Bitcoin de mim, da minha pessoa, ninguém vai saber que você tem Bitcoin. É uma coisa que te deixa completamente privada, você não precisa dar satisfação para ninguém, você pode carregar para onde você quiser e você pode utilizar isso praticamente hoje no mundo todo. Então é muito revolucionário. Existe uma parada chamada de moeda de curso forçado. O que que isso significa? Hoje você não pode abrir uma loja no Brasil e começar a negociar suas mercadorias em dólar, receber dólar. Não pode. A moeda de curso forçado do Brasil é o real. Tem países que isso pode acontecer quando a sua moeda se deteriora, mas qualquer país vai querer que a moeda que circule dentro daquela nação seja a moeda emitida pelo seu próprio governo, porque isso dá muita vantagem para políticos e para o governo, para o Estado. Então existe essa parada de moeda de curso forçado. E quando você tem Bitcoin, você foge disso. Porque você pode comprar coisas em Bitcoin. Você pode vender coisas em Bitcoin.
tá? E ninguém vai saber disso. Então ele te dá um poder muito grande. É de fato a arma mais poderosa que a gente tem. Porém, existem coisas, acontecimentos que a gente pode comparar a outras coisas do passado, como por exemplo a religião, né? Falsos profetas no mercado de criptomoedas, né? Da mesma forma que tem na religião, no mercado de investimento, também vai existir nas criptomoedas. E o que são esses falsos profetas? São fundadores de corretoras de criptomoeda, onde o discurso, a filosofia deles, entre aspas, é difundir esse mundo de criptomoedas para a população em geral, né? Balela, mentira. O que eles querem é fazer dinheiro, né? O que eles querem de fato é fazer dinheiro. E toda essa parada levou a uma queda de 72% na capitalização do mercado de criptomoedas, ou seja, todo o mercado cripto caiu 72%. Por que isso aconteceu, né? Quem diria que você emitir mais moedas do que você tem em custódia causaria uma corrida bancária? Quem imaginou que isso poderia acontecer? Meu Deus, quem imaginou? Os bancos já sabem disso há muito tempo. Porém, o mercado cripto é um mercado novo, é uma selva, né? Tem muitas criptomoedas aí rolando no mercado, então a galera viu, pô, a gente pode ganhar dinheiro com isso, nem todo mundo saca suas criptomoedas, então por que a gente não imprime mais criptomoedas baseado nesses dinheiro que a gente tem em custódia? Ué, não vai dar problema, né? Adivinha só, tem problema e isso levou ao colapso do protocolo Terra-Luna, ele praticamente já era, deixou de existir. Teve a quebra da terceira maior corretora de criptomoeda, a FTX, por quê? Mesma coisa, emitiu muito mais moeda do que tinha, de fato, em custódia. E a quebra da FTX levou a vários outros problemas, né? Por exemplo, a quebra da BlockFi também. Agora, um certo burburinho no mercado se a Binance pode quebrar também, se existe o risco disso acontecer. Então, esses falsos profetas, eles denigrem a imagem do Bitcoin, né? Na verdade, o grande ponto é que em vez do Bitcoin sair machucado disso tudo, muito pelo contrário, ele fica mais forte, ele fica mais fortalecido. É a mesma coisa que um banco quebrar. O banco vai quebrar, só que o dinheiro ele ainda vai ficar. Então é um mero intermediário. Então os fundamentos do Bitcoin, eles só ficaram fortalecidos em relação a tudo isso, né? O ponto é que só nesse ano de 2022, eu sentei minha bunda na cadeira para conseguir entender o que era o Bitcoin. E quando eu entendi o que era Bitcoin, falei, cara, isso aqui é uma revolução sem precedentes. Quando o ser humano ele entender qual que é a função do Bitcoin, que não é grandes valorizações, que não é ganhar muito dinheiro com ela, quando o ser humano entender qual é de fato a função e os fundamentos do Bitcoin, consequentemente, uma consequência dessas funções vai ser uma imensa valorização, muito maior do que a gente viu no passado, porque vai ser muita gente querendo ter Bitcoin para usufruir dos seus benefícios, do que ele oferece, e do outro lado vai ter uma oferta que é muito escassa, e o resultado disso qual que é? Valorização. Grandes valorizações. Então, quando as pessoas entenderem a função do Bitcoin, o quão revolucionário, o quão poderoso ele é, o preço dele vai subir e muito. Um outro ponto agora, partindo para o segundo ponto, é a perda de fundamento, né? Por que as coisas elas perdem fundamento? E por que é muito importante a gente entender isso profundamente? Como eu falei para vocês, existe uma coisa que é chamada de viés da ancoragem e é um dos vieses mais poderosos e prejudiciais para o investidor. Por quê? Acho que o maior exemplo que eu posso dar para vocês são as ações de Oi, Irbi, Magazine Luiza. Eu vi as ações de Magazine Luiza ser negociadas a patamares surreais, de Irbi também. E o que aconteceu com isso? Uma queda significativa no preço dessas ações. Como eu vi que essas ações custavam, sei lá, 50, 60 reais no passado, agora elas custam, não sei, 10 reais, eu tenho uma ancoragem num preço passado. Então eu acredito que o preço dessas ações pode voltar ao que era no passado. Porém, esse é um grande erro e muita gente perde muito dinheiro com isso, né? Por quê? As pessoas elas pegam ali palavras, né, de grandes investidores como Warren Buffett, né, como por exemplo, compre aos sons dos canhões, ou seja, quando o mercado está caindo, e venda ao som dos violinos quando o mercado estiver subindo, né? Então significa que se eu comprar qualquer merda que estiver caindo no mercado de baixa, Irbi, Oi, Magazine Luiza, significa que eu vou ganhar dinheiro com as ações no futuro? Será? Será que essa queda que a gente está vendo não é uma queda fundamentada, ou seja, baseada na perda de fundamentos da empresa? Será que isso é apenas uma consequência das condições macroeconômicas? Eu não sei, tem que analisar caso por caso. Pô, vamos usar, por exemplo, as ações da Meta Platform. Elas caíram, sei lá, 68%, eu acho, enquanto as ações de Amazon caiu 50%. Essa queda na Meta tem um motivo.
Na verdade, tem uma série de motivos. Talvez os fundamentos da empresa se quebraram, né? Se perderam. Já por outro lado, será que a Amazon viu uma perda de fundamento muito grande para justificar uma queda de 50%? Eu não sei. A minha visão, aparentemente, não. Né? Então, é muito diferente caso por caso. Então, a gente investir nessas ações que tiveram uma queda significativa de preço, baseado na premissa de que essa queda ela é explicada basicamente pela condição macroeconômica global que está aí bem conturbada, que isso não está relacionado com perda de fundamentos. Se a gente investir nessas empresas, a gente pode perder dinheiro, né? Então, o viés da ancoragem é um viés que ele é muito poderoso e muito prejudicial. E eu só consegui entender isso passando por tudo isso no presente, cara. Existem exemplos disso no passado? Existem vários exemplos. Pô, Yahoo, né? Eu sou da época que utilizava o Yahoo como mecanismo de busca, cara. Olha só, quem usa o Yahoo hoje em dia? Entende? Então as coisas elas perdem fundamento. Imagina as pessoas que compraram a ação de Yahoo quando ela estava com uma queda de 20%. Esse cara perdeu muito dinheiro hoje em dia, mano. Então percebe que as coisas elas perdem fundamento. Tá? E você olhar para o passado e conseguir entender isso é muito difícil. Você vivenciar isso presencialmente, ao vivo, vendo a sangria no mercado, é muito mais valioso, a gente aprende muito mais com isso. Então o viés da ancoragem ele é muito perigoso, a gente precisa lutar diariamente para se desvincular desse viés. Pô, eu poderia falar sobre esses 3 pontos por horas, talvez dias, mas o grande ponto é que eu não vou fazer isso, né? Então eu vou pular para o último ponto para não me estender muito aqui nesse vídeo, né? Que é as consequências, né? As coisas elas têm consequência. Pode parecer óbvio isso, mas talvez não seja, tá? Talvez não seja. Políticas monetárias têm consequências. Discurso fácil tem consequência. Dinheiro de graça tem consequência. Políticos mentem. Isso tem consequências. É só a gente ver o que aconteceu em 2020. A gente não precisa voltar muito no passado. Para a gente entender esse quadro geral, precisaria voltar talvez em 2008. Para encurtar a parada aqui, vamos voltar apenas para 2020. O que aconteceu? As pessoas pararam de trabalhar, governos falaram, pô, se a gente imprimir dinheiro e dar para as pessoas consumirem, não vai ter um aumento de inflação tão severo, talvez nem tenha, então vamos dar dinheiro para todo mundo e não vai ter consequência. Se tiver consequência, a gente joga isso para frente, para um outro governo, para uma próxima administração. Afinal de contas, o importante é que a bomba não estoure no meu colo, né? Então, as pessoas, os políticos, os governos, eles vão tomando medidas ali que aparentemente é a solução para o curto prazo, porém isso vai esticando um elástico cada vez mais e vai chegar um tempo que esse elástico não vai conseguir mais ser esticado e quando ele escapar da minha mão, meu irmão, vai ser uma lapada nas costas da população e é justamente isso que a gente está vendo agora. E o gatilho disso tudo, né, o motivo que levou a essa quebra do elástico, né, a soltar o elástico, foi um vírus e uma guerra. O ponto é que isso gerou várias consequências, né? Aumento de custo de vida severo. Eu moro na Inglaterra e está muito caro viver aqui, ficou muito mais caro do que era no passado. Nos Estados Unidos a mesma coisa, no Brasil a mesma coisa, então as moedas perderam muito valor, a inflação ela foi muito forte, isso leva a greves, isso leva a revolta, isso leva à demissão das pessoas, mais desemprego, isso, cara, tem muitas consequências, queda dos mercados, prejuízo com investimentos, cara, é uma parada sinistra, são muitas consequências. E o ponto é que por que isso acontece? Porque pensa você, cara, você é o presidente dos Estados Unidos da América, a maior nação do mundo. Você é Joe Biden. Imagine estourar no seu lombo uma pandemia. E você vai ficar conhecido como o pior presidente dos Estados Unidos dos últimos 50 anos. Você vai ter que carregar esse fardo, os seus filhos vão carregar esse fardo para sempre, os seus netos vão carregar esse fardo. O seu nome vai ficar manchado. Pô, é um fardo muito pesado, você não quer isso. Então, isso abre precedentes, isso abre brecha para você fazer o que tiver ao seu alcance para que o seu governo, a sua administração, seja uma boa administração, onde o preço das casas suba, onde o mercado de ações suba, onde a inflação diminua, que mais? Várias coisas positivas. Porém, da mesma forma que você vai fazer de tudo para que o seu governo seja um bom governo, você vai fazer de tudo para o seu governo não ser um governo ruim. E aí, estourou a pandemia, cara, o que a gente vai fazer, meu? Sei lá, imprime dinheiro aí, dá para todo mundo, deixa as pessoas consumirem em casa, depois a gente vê o que vai acontecer. A consequência tá aí, a gente tá pagando por tudo isso, né? A gente tá pagando por coisas que aconteceu lá em 2000, lá nos anos 2008, a gente tá pagando hoje. Quanto mais demora pra gente pagar o preço, maior vai ser a lapada nas nossas costas. Tudo tem uma consequência no final da conta, né? E aí talvez isso te surpreenda, mas
políticos mentem. Olha só, políticos são mentirosos, eles mudam de discurso o tempo todo, né? Olha a COP26 que teve em Glasgow aqui, na época eu tava na Inglaterra, tava acompanhando, né? E aí, não, metas climáticas, veículos elétricos, transição energética, a gente precisa cuidar do planeta. O que aconteceu? Uma guerra, crise energética, inflação, custo de vida subindo, metas da COP26. Foi pro espaço, jogou os papéis pro alto, queimou, não existe mais. Bora queimar carvão até a tampa, petróleo, vai, foda-se, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para conseguir controlar o custo de vida. Mudou de discurso, cara, um bando de mentiroso. Então, a gente precisa se proteger disso tudo, né? E eu ver toda essa mudança de comportamento, de discurso de políticos foi muito importante. Hoje eu não acredito em político mais. Eu acho que já ficou claro que eu não gosto do governo Lula, que eu não gosto do Biden como presidente americano, eu não acho que o Bolsonaro seja a melhor opção para o Brasil, mas o ponto é que eu não acredito em políticos. Eu não acredito mais, eu não acredito em qualquer discurso que qualquer político faça, porque isso vai mudar. Vai ser diferente. Quando o vento bater ali na vela do navio, vai desviar um pouquinho o curso e aí, inesperadamente, eles vão mudar de discurso, né? Eles só olham para o próprio rabo. Então isso também foi uma parada que eu aprendi nesse ano de 2022. Políticos mentem, não acredite em políticos, cara. Se você acreditar, você só vai se decepcionar. Infelizmente é assim que a banda toca e você precisa aprender a andar com as próprias pernas, né? Independente de onde você esteja, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, não acredite em políticos. E para isso você precisa tomar iniciativas próprias, né? Tentar ir para frente sozinho. Como eu estou fazendo, né? Eu estou gravando vídeo para o YouTube, passando os meus conhecimentos para vocês, que eu adquiri ao longo de alguns anos como investidor. E a única coisa que eu peço é para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque quando eu atingir essa média de monetização aqui, eu vou passar a ganhar dinheiro com os vídeos que eu estou fazendo, né? Também eu aprendi uma parada muito importante, é que tudo que a gente faz na vida, né, talvez seja uma lei universal, eu aprendi isso esse ano também, a gente vai receber. Talvez não na mesma moeda, né? Talvez a gente pague um preço muito mais caro, talvez isso demore muito tempo para acontecer, mas uma hora o preço ele vai vir. E se você contribui para o meu crescimento, provavelmente isso vai começar a refletir em outras esferas da sua vida positivamente, porque você está me ajudando de uma forma positiva, né? E isso vai voltar para você no futuro de alguma forma, eu não sei qual. Talvez mais dinheiro no seu bolso se você se inscrever nesse canal. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até mais.